Eu quero saber, alguém discorda disso? Vamos lá. Só 22 alunos na sala, pelo amor de Deus, só o Felipe que falou. Bom, então o outro Felipe que falou então agora. São os dois Felipe. Então, e aí, quem mais? Andressa, Bruna, Catarina, Heraldo, Andreina. Vamos lá. Concorda que... Porque não adiantaria você entrar com execução contra o motorista, porque o motorista não tem dinheiro, né? E a responsabilidade é objetiva, né? Tá. Mais alguém? Só indica, ó, concordo, tal. Eu discordo. Concorda? Quem? O Marco Antônio concorda. Ah, certo. Tá, mais alguém concorda com ele. Precisa que não pode, não, não pode. Certo, então não pode ter dúvida sobre isso. Mais alguém? Entendi. Contra a empresa que é rica, né? E a responsabilidade é objetiva. Entendi. Mais alguém? Quer expor aí suas razões? Tranquilo. Bom, então já vai lá. Essa questão eu tenho que parar de dar ela em sala e dar ela em prova, sabe? Porque aí dá uma rasteira. Se fosse em aula presencial, dava uma rasteira em 99,9% da sala. Tá certo? Porque cadê o Felipe? A sua primeira resposta estava correta. Eu fui te questionando, você mudou de ideia. Como que você vai executar a empresa se a empresa não participou da relação que fez a coisa julgada material? Como que você executa a empresa? Você tem que executar o motorista. Contra a empresa, você tem que entrar com ação de conhecimento, dando oportunidade para a empresa se defender. Imagine você entrando com uma execução contra a empresa. As chances de defesa dela não é reduzida? Você embargar um título executivo judicial não é reduzido? Sim. Então, ela participou da relação que fez a coisa julgada, material? Ou foi o motorista que participou lá no criminal? Então, a execução é só contra o motorista. Ah, mas e contra a empresa? Ela não tem responsabilidade? Tem, mas você tem que entrar com uma ação. Mesmo você tendo título contra o motorista e a responsabilidade sendo objetiva, você tem que entrar com uma ação de conhecimento. Você vai extrair lá a carta de sentença e entra com ação de conhecimento contra a empresa. A empresa pode alegar qualquer meio de defesa num processo de conhecimento. Já nos embargos de título executivo judicial, a defesa dela é reduzidíssima. Por isso que você não pode executar a empresa. Ela não participou, ela não se defendeu lá no processo criminal. Como que você vai executar a empresa? Não tem como. Certo? Então, alguns países, por exemplo, Portugal, nesse exemplo que eu dei, a empresa é chamada lá no processo criminal. Ó, se é o responsável civil, sou. Então vem aqui no criminal se defender aqui no criminal. Porque quando sair a sentença aqui, o título executivo vai te atingir. Porque você teve chance de se defender lá na relação jurídica que fez a coisa julgada material, onde transitou em julgado. Aí, legal, aí tá perfeito. Mas nesse exemplo que eu dei, não. Então, do que a gente extrai? Quem é o sujeito passivo da execução ex delito? Qual que é a resposta? O autor do crime. Só ele é o sujeito passivo da execução. Ninguém mais. Só o autor do crime. Ninguém mais pode ser. Ah, mas e o responsável civil dele?
o responsável civil, você tem que entrar com ação ex delito, ação de conhecimento. Ah, mas não tem já ali a certeza, a exigibilidade. Mas a empresa pode alegar qualquer tese. Ela pode alegar isso que eu te falei. Fala, não, isso aí não existe. O motorista está aqui a filmagem, ele veio aqui à noite, pulou aqui o portão aqui, arrebentou a fechadura do carro aqui, fez uma ligação direta e saiu com o carro. Como que eu tenho que indenizar? Não tem um nexo causal, eu não tenho que indenizar nada. A empresa pode alegar isso. Onde que ela pode alegar? Num processo de conhecimento. Num processo de execução, ela não poderia alegar isso, porque o título é executivo judicial. Tá certo, gente? Entenderam essa questão? Sim, ela poderia alegar qualquer tese que você pode alegar no processo de conhecimento. Agora imagine a empresa se defendendo de uma execução de título judicial, sendo que ela não participou, ela não teve conhecimento lá na participação, lá na relação onde formou a coisa julgada material. Então a defesa dela ficaria prejudicada, haveria um cerceamento de defesa por parte da empresa. Por isso que contra ela você tem que dar oportunidade de defesa. De que forma? Entrando com ação civil ex delito e não uma execução. Então a execução só contra o motorista. Só contra o motorista. Agora, se a empresa não tivesse bens, não tivesse falida e o motorista fosse rico, você entrava com execução, título executivo, liquidez, exigibilidade, certeza contra o motorista. E receberia o dinheiro tranquilamente. Tá certo? Então entenderam essa questão da legitimidade passiva, onde que eu falei que era uma parte principal que a gente iria abordar? Tá? Então, a execução é só contra o autor do crime. Não é o autor do crime que participa da relação? Relação réu, autor, que é o Ministério Público, juiz, relação triangular. É essas partes que participam da relação onde faz a coisa julgada, onde faz o título. Então, você só pode executar aquele título contra aquela pessoa. Contra o responsável civil, que é a empresa, ela não participou daquela relação lá no criminal. Então, contra ela, você não pode executar. Você tem que dar oportunidade da ampla defesa e o contraditório. De que forma? Através de uma ação de conhecimento, onde ela pode alegar qualquer matéria fática de direito. Certo? Diferente se fosse a execução, porque ela tinha que embargar a execução de título executivo judicial. A defesa dela ficaria escassa. Teria os pontos exclusivos que ela poderia alegar de uma execução judicial. Certo? Sim, aí você pode pleitear aquele valor que está lá no título de 50 mil, você entendeu? Mas a parte vai pleitear contra a empresa mais 100 mil, 200 mil de indenização de dano moral. Então você vai pegar aquela certidão lá a certidão não, é a carta de sentença, vai estar os 50 mil, aí você entende que é 200 mil, então você vai cobrar numa ação de conhecimento 250 mil da empresa. Certo. Não, todo jeito o juiz vai ter que julgar. Mesmo tendo 50 mil lá na sentença condenatória, ele vai ter um valor, mas o juiz vai dar uma sentença. É lógico que ele vai pegar aqueles 50 e somar com o valor que você entende devido. A empresa pode contestar. Você pede 5 milhões de dano moral, mais os 50 mil que o juiz fixou da despesa médica. Aí o juiz vai falar assim, não, eu vou te dar só 500 mil de dano moral. Então você vai ter o direito a 550 mil. Você pode recorrer, você pode apelar, porque é um processo de conhecimento. Entendeu? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Deu para ter uma noção legal na aula de hoje? Sei que é uma matéria
que até foge, né? Uma matéria mais de processo civil do que processo penal, né? Já na próxima aula nós vamos ter mais processo penal do que processo civil. Próxima aula nós vamos ter mais processo penal com administrativo, com civil também, mas com administrativo também, bastante exemplo. Tá bom? Então, mas você viu como mas é lógica, né? Vocês estudaram o processo civil. Como você vai executar uma pessoa que não participou da relação jurídica que fez a coisa julgada material? Como que você vai fazer isso? Não pode? De jeito nenhum. Né? Então tá bom. Bom, pessoal, então tá bom, finalizamos.